Fala galera do curso Manhã, beleza? Estamos aqui ao vivo direto dos Estúdios Globo para gravar o módulo 6 da Física 2 para vocês, né? Esse módulo que fala de transmissão de calor, que são as maneiras pela qual a gente troca energia térmica entre os corpos, né? Muito simples, galera. A gente vai ter condução, convecção e radiação. Cada uma delas tem suas principais características. Por exemplo, a radiação é a única maneira de você transmitir calor, transmitir energia térmica através do quê? Através do vácuo, né? Uma vez que a condução e a convecção exigem a necessidade de matéria, elas inviabilizam você ter essa transmissão de calor pelo vácuo. Como funciona, crianças? A condução é a troca de energia de partícula para partícula, ou seja, essa energia passa de molécula para molécula, de átomo para átomo. Lembra essa agitação da partícula, né? Essa certa agitação de partículas vai passar para a molécula adiante, para o átomo adiante. A gente tem que lembrar que a condução ela é favorecida quando esses caras estão próximos, ou seja, quando uma partícula está próxima à outra, é mais fácil para que essa energia térmica se propague. Se elas são afastadas uma da outra, é mais difícil para que essa passe energia para essa. Consequentemente, a condução ela é afetada, né? Assim como, por exemplo, a velocidade do som é afetada dependendo da densidade dessas proximidades dessas partículas. Vamos pensar aqui como que a gente poderia calcular esse fluxo de calor, ou seja, de que maneira essa energia passa através de uma superfície. Para isso a gente tem que lançar a mão dessa expressão. Essa expressão é a chamada lei de Fourier. Como é que eu faço para usar a lei de Fourier? Eu tenho que saber primeiro, galera, a condutividade térmica desse material, né? Ou seja, se ele transmite com facilidade essa energia ou se ele dificulta a passagem dessa energia. Eu preciso saber a área da seção pela qual vou calcular esse fluxo de energia. Então, por exemplo, quero calcular o fluxo de energia através dessa lousa. Eu preciso saber a área da superfície de contato dessa lousa. Eu preciso saber o delta-θ, ou seja, a diferença entre a temperatura numa face e da face oposta. Ou seja, o seu delta-θ aqui vai ser a diferença entre a temperatura interna e externa, né? Ou da frente e de trás desse material. E o L vai ser a espessura desse material. Então, usando a lei de Fourier, você consegue calcular o fluxo de energia através de uma superfície. Lembra que esse fluxo nada mais é do que uma potência, crianças. E a unidade de potência a gente sabe, watt, que é o joule por segundo, né? Então sempre olha a unidade através da sua condutividade térmica, ela que vai determinar qual que é a unidade que você vai estar trabalhando. Então lembra a condução, energia sendo passada de partícula por partícula, tá? Muito importante saber a condutividade aqui, hein, galera? Convecção, lembra que convecção, né, é o movimento de fluidos devido à alteração na sua, galera? Densidade, ou seja, a palavra-chefe aqui é a minha amiga densidade, que a gente está cansado de saber que é massa por volume. Isso acontece porque quando eu pego, por exemplo, uma porção de ar e eu esquento essa porção de ar, ela sofre uma dilatação térmica. Vai existir uma variação no volume dessa porção. Consequentemente, eu aumentando o volume, eu provoco uma diminuição da densidade. O ar quente sendo menos denso, galera, né, faz ele subir. Isso explica o funcionamento, por exemplo, de um balão, né? Você esquenta o ar, aquela porção de ar que está interna ao balão, ele se torna menos denso. Consequentemente, ele sobe, né? Isso vai dar a flutuação do balão ali. Agora, se você pegar o exemplo do ar-condicionado, que é um exemplo muito lúcido para a gente entender o que acontece na convecção, é só lembrar desse conceito. O quente sobe e o frio desce. Lembra do freezer? Abre a porta do freezer, a fumacinha que sai dali, o ar condensado sempre descendo, né? Diferente da fumaça da fogueira, que sempre o que, galera? Sempre sobe. Então, um equipamento de ar-condicionado num ambiente, ele vai soltar o ar frio. O ar frio é mais denso do que o ar quente. Consequentemente, essa porção de ar frio ela tende a descer, né? O ar quente que está aqui na sala, ele tende o quê, galera? Subir. Então, eu soltando o ar frio, eu acabo empurrando o ar quente para dentro da minha máquina de ar-condicionado. Rapidamente esse ambiente é tomado pelo ar frio e eu tenho eficiência, né, gerando as correntes de convecção. Esse movimento a gente vai chamar de correntes de convecção. Vários equipamentos trabalham com isso, inclusive a nossa geladeira. Lembra que a nossa geladeira é completamente vazada, as grades,
ou quando as grades são fechadas, você vai ver que no fundo dela existe um caminho ali todo perfurado para que o ar possa se movimentar, gerando correntes de convecção dentro da sua geladeira. Por isso que não devemos tampar, né, as grades da geladeira ou obstruir a passagem através daqueles furos dessas correntes de convecção. Tá? E a radiação é a troca de energia feita através de radiação eletromagnética, predominantemente na faixa do infravermelho, tá, galera? Que são chamadas ondas de calor. Essa daqui, por ser radiação eletromagnética, se propaga no vácuo e a transmissão dela acontece numa velocidade muito grande. Então, quando a gente acende, por exemplo, uma fogueira, aquele calor que a gente sente instantaneamente vem através de radiação eletromagnética. E depois, aquele calor pesado, aquele ambiente pesado, muito quente, vem através do que, galera? De condução, né? Então, essas são as maneiras pelas quais a gente troca energia. E outro detalhe da convecção, galera, é lembrar que ela só acontece nos fluidos, não acontece nos sólidos, né? Você não vai colocar o seu pé numa superfície quente, o seu pé subir e sua cabeça vai descer, né? Então isso não vai acontecer nos sólidos. A convecção acontece apenas nos fluidos. Um forte abraço para vocês e bons estudos.